A organização de nosso mundo interior. Palestra de tipo esotérico. Antes de tudo, devo dizer-lhes que esta palestra é do tipo, digamos, esoterista. Obviamente, não poderia interessar a ninguém que não estivesse em relação com este tipo de ideias. O que mais nos preocupa na vida? Qual é o nosso maior anseio? Precisamos saber de onde viemos, quem somos, para que existimos e qual é o objetivo da nossa existência. De que serviria viver sem saber quem somos? De que serviria existir por existir? A vida, a longo prazo, se tornaria rotineira, cansativa. Chegou a hora, pois, de nos autoexplorarmos para nos conhecermos a nós mesmos, tal como somos. Muitas teorias foram escritas e seguirão sendo escritas, muito se disse e o que se seguirá dizendo, mas as pessoas continuam como sempre na ignorância, ninguém sabe nada sobre si mesmo. Conhecemos grandes intelectuais, luminares do saber, eruditos, mas, sobre si mesmos, nada sabem. Muito, na realidade, é o que se opina e pouco o que de verdade se sabe. Estamos aqui, precisamente, para tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Vocês estão aqui para me escutar e eu para lhes falar. Mutuamente, unidos, por meio da compreensão criadora, devemos todos, aqui, tratar de inquirir, tratar de explorar o enigma maravilhoso de si mesmos. Quem somos? Por que existimos? Onde estávamos antes de nascer? O que nos aguarda além do sepulcro? Enigmas. De que serve que coloquemos 50.000 teorias na cabeça, se em verdade nada sabemos sobre nós mesmos? As pessoas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem na mais completa ignorância. Teorias? Ai, preciosas. Seitas. Aos milhões, e daí? Todos aqui, reunidos, vamos tratar de inquirir, de buscar, de indagar. Chegou a hora, o momento de saber algo sobre si mesmos. De que nos serviria colocar na cabeça 50.000 teorias, se nada sabemos sobre nós mesmos? De que serviria que lêssemos e lêssemos livros, se sobre nós mesmos nada sabemos? O que outros dizem, bem dito, mas isso não nos consta, o que outros afirmam pode ser muito belo, mas nada sabemos sobre nós mesmos. Estamos todos, aqui, reunidos, precisamente para tratar de buscar, de inquirir, de onde viemos e para onde vamos. Onde estávamos antes de nascer? Onde estaremos quando nosso corpo de carne e osso for para o sepulcro? São enigmas que ninguém nos resolveu, nem os sábios mais sábios da ciência, são enigmas que devemos esclarecer. O objetivo, pois, da nossa reunião, aqui, esta noite, é precisamente para tratar, em mútuo acordo, de inquirir algo, de saber algo sobre o enigma da nossa própria vida. Antes de tudo, vamos, aqui reunidos, tratar de nos autoexplorar. Temos um corpo de carne e osso, um corpo que está formado por órgãos. Cada órgão tem sua função específica completamente definida. Mas também há algo mais. Pensamos, sentimos, desejamos, temos ideias, e a ciência nada nos diz sobre isso. Obviamente, existe uma psicologia individual, cada um de nós tem sua própria psicologia. Desgraçadamente, as pessoas, em sua maioria, não aceitam que têm uma psicologia. Facilmente aceitam que têm um corpo de carne e osso porque o veem, porque o podem tocar, mas não aceitam uma psicologia porque não a veem, porque não a podem apalpar. Quando alguém aceita que tem uma psicologia, de fato começa a se observar a si mesmo. Enquanto as pessoas não se observarem a si mesmas, toda possibilidade de mudança resulta impossível. Mas quando as pessoas começam a se auto-observar, as possibilidades de mudança se tornam manifestas. Ao nos observarmos a nós mesmos, descobrimos que temos uma vida interior. Nossos pensamentos são internos, invisíveis, ninguém os pode ver, no entanto, são reais para nós. Nossas ideias são invisíveis, ninguém as pode ver, mas existem. Nossas emoções têm realidade ainda que ninguém as veja, ainda que não se possam colocar sobre a mesa de um laboratório para examiná-las. A mente, como força, está demonstrada. Já ouviram o caso, tão comentado, de Uri Geller, o homem que com sua força mental dobra metais?
Então, ficou demonstrado que a mente tem força. Existem aparelhos que podem medir a força da mente. Assim, pois, a força mental está demonstrada. O mesmo poderia se dizer das emoções, dos sentimentos. Obviamente, cada emoção tem seu tipo de onda, cada sentimento. Quando alguém escrutina seu organismo, descobre a célula viva. Os cientistas podem brincar com a mecânica dos fenômenos, mas o que sabem eles sobre o fundo vital? Nada. Podem os homens de ciência fazer inseminações artificiais, mas jamais puderam criar um espermatozoide e um óvulo com suficiente possibilidade de dar uma nova criatura. Inventarão-se poderosas naves que foram à Lua, mas não se pôde inventar uma semente da mais insignificante erva, daquelas que existem sobre a face da Terra, capaz de germinar. E se colocarmos sobre a mesa de um laboratório os elementos químicos com os quais está formado um espermatozoide e um óvulo, poderão os cientistas fazer o espermatozoide e o óvulo, mas dali não sairá uma nova criatura. Dom Alfonso Herrera, o grande sábio mexicano, honra e glória de nós, os mexicanos, inventou a célula artificial, uma célula maravilhosa. Bem sabem os cientistas que Dom Alfonso é o autor da teoria da plasmogenia. Mas aquela célula que ele inventou, que ele fabricou, igual em tudo a uma célula viva, foi uma célula morta, uma célula que nunca teve verdadeira vida. Em que se baseiam os cientistas materialistas, inimigos do eterno, para negar o divino? Em que se fundamentam se não são capazes de criar vida? Qual é seu ponto de apoio? Sem uma base, não é possível discutir. Afirmar que Deus não existe e não ser capaz de criar um espermatozoide capaz de engendrar uma criatura, é fazer uma asserção sem base, sem fundamento, é simplesmente lançar uma ideia empírica, negar os valores eternos do espírito quando não se é capaz de criar vida em um laboratório, é, simplesmente, afirmar sofismas de distração, sofismas absurdos. Até agora, os cientistas materialistas, inimigos do eterno, não foram capazes de criar nenhuma mosca, brincam com o que já está feito, enxertam uma planta mediante o que já está feito, pegam uma planta e com essa enxertam outra, mas eles não fazem a planta. Tiram as sementes de um lugar e as passam para outro lugar, mas eles não fazem as sementes, unem dois pedaços de organismos diferentes para criar uma coisa amorfa e colocar um rótulo, mas eles não fazem esses dois pedaços de organismos diferentes, eles não os criam, eles não lhes deram a vida. E, no entanto, se atrevem a negar a divindade. Sobre que base se atrevem, se até agora não puderam fazer o que a divindade faz? Se eles pudessem, em um laboratório, fazer um espermatozoide e um óvulo, colocá-los depois em uma matriz artificial e de dali tirar uma criatura, obviamente, estariam falando contra a divindade sobre uma base de aço inabalável, mas até agora não o fizeram e nem o poderão fazer jamais. O que acontece é que o anticristo está ativo. O anticristo não é, como muitos supõem, uma criatura vinda lá da Ásia, ou da Europa, ou de qualquer outro lugar misterioso do mundo. Não, o anticristo não é outra coisa senão a falsa ciência que faz milagres e prodígios, enganosos, e ante a qual se dobram até os mais poderosos reis da terra. Quem não vai se ajoelhar ao anticristo? Ele faz aviões supersônicos, barcos extraordinários, submarinos atômicos, bombas para destruir cidades indefesas, etc. Que joelho não vai se dobrar diante dele? Mas são milagres, prodígios enganosos, porque jamais poderão criar vida. Assim, pois, chegou a hora de nos autoexplorarmos para nos conhecermos. Obviamente, dentro de cada um de nós existe um eu, dentro de cada um de nós se encontra o mim mesmo, o si mesmo. Mas, o que é esse eu? É preciso vê-lo, é preciso tocá-lo, é preciso apalpá-lo para saber o que é. Mas onde o vamos ver? Fora de si mesmos? Absurdo! Temos que ver o eu dentro de nós mesmos, aqui e agora. Quando batemos em uma porta, nos perguntam: quem é? Respondemos: eu. Agora bem, como saberemos o que é o eu? É necessário aprender a pensar psicologicamente. Quando alguém aprende a pensar psicologicamente, abre a mente interior, e então conhece de verdade, não porque outros o digam ou pelo que tem escrito fulano ou cicrano, ou deixado de escrever, mas por experiência direta, vívida, a verdade, o real, os mistérios da vida e da morte.
Dentro de nós há três mentes. A uma é a mente sensual, a mente que se nutre com as percepções sensoriais externas. Logo vem a mente intermediária, na qual estão as crenças, as religiões, as escolas, as seitas, etc. E mais além, no fundo, está a mente interior, desgraçadamente está fechada. Só com a mente interior podemos, de verdade, ver os mistérios da vida e da morte. Desgraçadamente, as pessoas estão presas pela mente sensual, pela mente dos cinco sentidos, pela mente materialista e grosseira. Obviamente, a mente materialista não aceita nada espiritual, a mente materialista e grosseira é mente, exclusivamente, sensual. Jesus, o Cristo, disse: cuidai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus. Qual é o fermento dos saduceus? É a doutrina dos materialistas, a doutrina da mente sensual, a doutrina dos cinco sentidos, doutrina que nega o divinal, doutrina que blasfema contra o eterno, doutrina que somente crê no que podem ver com seus cinco sentidos, no que podem tocar, no que podem apalpar. Qual é a mente intermediária? Repito, a dos fariseus. São essas doutrinas das pessoas que não negam, que creem, mas que tão somente se preocupam por crer, que não trabalham sobre si mesmas. São as pessoas que assistem a seus cultos, a suas seitas, a suas escolas de tipo espiritual, mas que desgraçadamente não trabalham sobre si mesmas, que não tentam se autodescobrir, que não têm inquietações íntimas, que se contentam com crer e nada mais que com crer. Eis aí a doutrina dos fariseus. Pertence à mente intermediária. Quando alguém aprende a pensar psicologicamente, abre a mente interior, e então pode chegar a conhecer por experiência direta os mistérios da vida e da morte, não porque outros lhes digam ou porque lhes deixem de dizer, mas por si mesmo, por experiência direta. Como estamos aqui em um ambiente culto, seleto, entre gente de estudos, pois, estamos naturalmente neste auditório da Universidade de Medicina, falamos claramente sobre psicologia transcendental. Dizia, e é verdade, que as pessoas não admitem nada de tipo espiritual porque estão presas pela doutrina dos cinco sentidos, pela doutrina dos saduceus. Outros não aceitam o esotérico ou o espiritual porque estão presos com a doutrina dos fariseus. Se contentam com as crenças mortas, mas não trabalham sobre si mesmos, não tentam se autodescobrir, não querem saber nada sobre sua própria existência. Ditosos os que se libertarem desses dois fermentos, o dos saduceus e o dos fariseus, ditosos os que abrirem, diretamente, as portas da mente interior. Só pensando psicologicamente podemos abrir essas portas maravilhosas. Quando alguém começa a se observar a si mesmo, começa de fato a pensar psicologicamente. Quando alguém começa a fazer uso do sentido da autoobservação psicológica, começa a se conhecer. Amor. O que é o amor? Ódio. O que é o ódio? Inveja. Qual é a inveja? Vale a pena que nós tratemos de saber algo sobre nós mesmos. O egoísmo, a violência, a inveja, o rancor, os ressentimentos, não são senão manifestações do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Obviamente, todos estamos cheios de contradições e ninguém pode negá-lo. Isto nos indica que o eu não é uma unidade como muitos creem, mas uma multiplicidade. Ou seja, não temos um só eu, mas muitos eus. Eu tenho ciúmes, eu tenho ira, eu tenho cobiça, eu tenho inveja, eu tenho luxúria. São diversos eus que lutam entre si pela supremacia, diversos eus que querem controlar os centros do organismo humano. Assim pois, dentro de cada pessoa há muitas pessoas, ou seja, muitos eus. Cada eu psicológico é diferente. Cada eu psicológico tem um cérebro intelectual, um cérebro emocional e um cérebro motor. Dentro de nosso corpo há brigas, há lutas. Quem poderia pensar que dentro do organismo humano haja tanta briga? Quem poderia admitir que, realmente, dentro de uma pessoa vivam muitas pessoas? E é verdade, vivem. Quando eu era jovem, falava do subconsciente e de seus reflexos, então compreendia que o eu tinha muitos reflexos. Mais tarde, entendi que o eu era pluralizado, que dentro de uma pessoa habitavam muitas pessoas e que essas muitas não guardavam concordância alguma, não havia uma ordem entre elas, se peleavam, brigavam pela supremacia.
E quando uma delas lograva se impor na máquina orgânica, então era, verdadeiramente, quando se manifestava com todos os seus dislates, com todas as suas aberrações. Mas mais tarde era deslocada por outros eus. Agora vamos entendendo por que há tantas contradições entre os seres humanos. Se pudéssemos nos ver em um espelho de corpo inteiro tal como somos, ficaríamos horrorizados de nós mesmos. Nós temos dentro uma legião de eus, não um eu, temos muitos eus. Nós somos, digamos, marionetes movidas por múltiplas entidades desconhecidas. Os pensamentos que chegam à nossa mente não são nossos, são alheios, os traz algum eu, as emoções que agitam nosso coração são postas por algum outro eu, os hábitos que possuímos são determinados por diferentes eus. As aberrações, os vícios, são o resultado de muitos eus que se expressam através do organismo humano. Nós não temos consciência de nós mesmos, nossa vida não nos pertence, não somos donos de nossos pensamentos, não somos donos de nossas ideias, não somos donos de nossas palavras, não somos donos de nossas emoções. Nós somos simples máquinas movidas por uma multiplicidade enorme de eus. Esse é o estado em que nos encontramos. Mas para chegar a estas conclusões, precisase auto-observar-se, para se ver. É no terreno da vida prática onde podemos nos autodescobrir. A vida prática é o ginásio psicológico onde devemos nos ver de corpo inteiro, tal como somos. Em relação, basta estar nesse estado de alerta percepção, de alerta novidade, para nos vermos em cada instante, em cada momento. Só com o estado de alerta poderemos, verdadeiramente, nos autodescobrir. Existe no ser humano o sentido da autoobservação psicológica, ele se encontra latente, mas pode ser despertado. Esse sentido extraordinário começa a funcionar quando nós o usamos, à medida que o usamos, ele irá se desenvolvendo e se manifestando. O sentido da autoobservação psicológica nos permitirá ver que cada eu personifica um defeito. O sentido da autoobservação psicológica, à medida que se desenvolve, nos poderá permitir ver os eus. Uma coisa é ver um eu e outra coisa é compreender que se tem um eu. Quando alguém vê que tem um eu, o compreende, mas é preciso vê-lo, e estes têm múltiplas formas e figuras. A crua realidade dos fatos é que nossa consciência se encontra embotelhada, enfrascada, embutida entre toda essa multiplicidade de eus, entre todo esse enxame tenebroso e abominável que carregamos em nosso interior. A consciência de nós está adormecida, está metida dentro de um calabouço, ou dentro de muitos calabouços, porque cada eu é um calabouço, uma horrível prisão. A consciência de nós se processa em virtude de seu próprio engarrafamento. Agora compreenderão por que não sabemos nada sobre os mistérios da vida e da morte. Nos contentamos com crer, nos contentamos com repetir o que outros dizem, nos contentamos com afirmar ou negar, nos contentamos com discutir, mas nada sabemos diretamente sobre nós mesmos. É necessário libertar a consciência, sacá-la de entre essa multiplicidade de eus, para que possamos ver, ouvir, tocar e apalpar tudo o que concerne ao real, à verdade. Quando a consciência se emancipa, faz-se a luz em nosso interior, e as trevas desaparecem. Então é quando ficamos iluminados, então é quando sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo de nossa existência, para que existimos e por quê. Mas, enquanto a consciência continuar enfrascada entre essa multiplicidade de pessoas que carregamos em nosso interior, nada saberemos sobre nós mesmos. Encheremos a cabeça de teorias, repetiremos o que nos ensinam outros, mas, diretamente, não teremos nenhuma prova de nós mesmos, não teremos nenhum conhecimento direto sobre os mistérios da vida e da morte. Os gregos disseram, Nosce-te ipsum, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Enquanto não nos conhecermos a nós mesmos, não conheceremos nem o universo nem os deuses, não saberemos nada de nada, nossa cabeça estará cheia de teorias e isso é tudo. O dia em que nos conhecermos de verdade, diretamente, não pelo que outros digam ou deixem de dizer, mas diretamente, não pelo que outros escrevam ou deixem de escrever, mas diretamente, esse dia, de verdade, conheceremos o universo e aos deuses, como disseram os gregos. Esse dia conheceremos, de verdade, os mistérios da vida e da morte. O homem está contido na natureza e a natureza no homem,
Se não descobrirmos as leis da natureza dentro de nós mesmos, não as descobriremos jamais fora de nós mesmos. Se não descobrirmos os mistérios da vida e da morte dentro de nós mesmos, não os descobriremos fora de nós mesmos nunca jamais. Chegou o instante de que nos esforcemos por saber algo de nós mesmos, por saber algo daquilo que carregamos dentro, desse eu que grita, desse eu que se apega à vida. Desgraçadamente, as pessoas estão auto-enclausuradas dentro da rigidez de suas mentes, agarradas ao ego, ao eu, ao si mesmo. Não têm vontade de verdade de se autoconhecer, de saber algo sobre sua identidade psicológica. Somos totalmente ignorantes, mas não sabemos que o somos. Parafraseando Sócrates, diria, não somente não sabemos, mas além disso, nem sequer sabemos que não sabemos. Há duas classes de ignorantes: ignorantes que nunca em sua vida leram um livro, e há ignorantes ilustrados, que essa é outra classe de ignorantes. Chegou a hora de romper com a ignorância e nos autoexplorarmos para nos conhecermos. Quando alguém se vê envolvido em uma cena de ciúmes, como por exemplo, o que deve fazer? Observar-se a si mesmo em ação. Já em casa, meditar, reconstruir a cena para saber exatamente o que foi que funcionou em si mesmo, em tais instantes. Então se descobre que houve ira também, promovida pelos ciúmes. Chegase à conclusão de que dois eus intervieram na ação, ciúmes e ira. Julguem-se os ciúmes, analisemos-nos, esquartejemos, para que se veja sua vacuidade. O homem que tem ciúmes de uma mulher nunca sabe com quem conta, o homem que não tem ciúmes vem a saber de verdade com quem conta. Lembremos aquele conto de As Mil e Uma Noites. Trata-se de um gigante maravilhoso que adorava uma mulher, a amava demais, mas era ciumento em grande medida. Resolveu tê-la em um cofre com 7 cadeados. A tirava à noite para dormir com ela, e nada mais. Ela era astuta, permitia que seu amante, seu marido, adormecesse, ela o adormecia em seus braços. Quando já o homem, aquele gigante, estava adormecido no sono profundo, quando já se encontrava entre as delícias de Morfeu, então, bem, muito quieta, se levantava aquela mulher e ia se reunir com seus amantes. Cada amante lhe dava um anel, e ela ia colocando esse anel, de forma muito discreta, dentro daquela caixa que fechava o colosso. Assim se ia passando o tempo. Quando o gigante despertava de seu sono, sempre encontrava a bela em seus braços, ali estava ela. Como duvidar? Impossível. Mas um dia ele descobriu o engano, ao ver aqueles anéis. Em cada um desses anéis estava escrito o nome de algum de seus amantes. O gigante compreendeu quão tolo havia sido. Não a matou, não, preferiu perdê-la para sempre. Assim pois, quando uma mulher quer ser fiel a um homem, está claro que lhe é fiel, ainda que não fique envigiando-a, e quando não quer ser fiel, lhe é infiel debaixo de seu nariz e o homem nem percebe, essa é a crua realidade dos fatos. Assim pois, não há por que ter ciúmes, é absurdo. E quando se faz a dissecação dos ciúmes, descobrece que são absurdos. E se depois se faz a dissecação da ira, descobrece que é falta de equilíbrio mental, porque alguém em estado de ira se encontra ofuscado e cego, e comete erros espantosos. Fazer, pois, a dissecação desses dois elementos, ciúmes e ira, resulta urgente. Uma vez que se fez a dissecação desses dois eus, uma vez que se compreendeu o jogo desses dois eus, obviamente, devese desintegrá-los, reduzi-los à poeira cósmica, torná-los cinza. Desafortunadamente, a mente, por si mesma, não é capaz de alterar nada fundamentalmente. A mente pode passar um defeito de um departamento a outro do entendimento, pode rotulá-lo com distintos nomes, pode escondê-lo de si mesma ou dos demais, pode condená-lo, justificá-lo, mas jamais desintegrá-lo. Se se quer desintegrar um defeito psicológico, faz-se necessário então apelar a um poder que seja superior à mente. Existe, afortunadamente, em nosso organismo psicológico um poder superior, quero me referir de forma enfática a esse poder que os hindus chamaram de Devi Kundalini. Obviamente, trata-se de um fogo maravilhoso que se encontra oculto em tudo o que é, em tudo o que tem sido, em tudo o que será, é um fogo que se acha latente em tudo o que tem a vida, é um fogo solar, invisível como são invisíveis as ideias,
Invisível como são invisíveis os pensamentos, invisível como são invisíveis os desejos, mas real. Esse fogo foi simbolizado por nossos antepassados de Anark com o nome de Tonantzin. Esse fogo foi simbolizado pelos egípcios com o nome de Ísis e pelos cretenses com o nome de Cibele, e pelos gregos com o nome de Diana, e pelos cristãos com o nome de Maria. Ela é Stella Maris, ou seja, a Virgem do Mar, uma parte de nosso próprio ser, mas derivada. Nosso ser tem muitas partes, e Stella Maris é uma dessas partes íntimas do próprio ser. Se apela a essa parte do ser, se suplica a essa parte do ser, então se é auxiliado, e essa parte do ser poderá desintegrar, pulverizar aqueles dois eus de nosso exemplo, poderá reduzi-los a cinza, e a consciência, que embotelhada se encontrava em cada um deles, é liberada. Essa consciência é luz, essa luz é consciência. Vejam, pois, a íntima relação existente entre luz e consciência. Dentro de nós carregamos profundas trevas, mas à medida que esses eus vão se desintegrando, a luz vai brilhando nas trevas. A luz sempre vence as trevas, e quando as trevas que carregamos em nosso interior forem destruídas, só restará em nós a luz, então estaremos iluminados. Então, despertos e iluminados, poderemos ver, por nós mesmos, os mistérios da vida e da morte. Então, despertos, poderemos escutar as harmonias do cosmos infinito. Então, despertos, poderemos penetrar no átomo e no cosmos, conhecer os mistérios do vil verme que se arrasta na lama da Terra e os mistérios da galáxia em que vivemos. Mas heve necessidade de despertar. Os 4 evangelhos insistem na necessidade de despertar, mas continuamos dormidos. Não sabemos que estamos dormidos. Se as pessoas soubessem que têm a consciência adormecida, iniciariam o despertar. Os loucos, no manicômio, quando começam a aceitar que estão loucos, é sinal de que já começam a despertar. Assim também, quando ainda não aceitam que estão loucos, é sinal de que se encontram muito loucos. Também nós estamos dormidos, mas quando aceitamos que estamos dormidos é sinal de que queremos despertar. Assim, pois, despertar é o importante para poder conhecer a verdade. A verdade não é questão de teorias, não é questão do que outros digam. Alguém poderia dizer belos conceitos sobre a verdade, mas essa não é a verdade. Alguém poderia ter uma belíssima ideia sobre a verdade, mas essa não é a verdade. Alguém poderia dar uma opinião formosa sobre a verdade, mas essa não é a verdade. Quando a Jesus, o Cristo, perguntaram, o que é a verdade? Ele guardou silêncio, e quando ao Buda Gautama Sakyamuni perguntaram, o que é a verdade? Ele deu as costas e se retirou. E é que a verdade não é questão de ideias nem de conceitos, a verdade é preciso vê-la, tocá-la e apalpá-la. Quando alguém mete um dedo no fogo, se queima, assim também, quando engole água demais, se afoga. De forma similar diremos, que a verdade é preciso experimentá-la como quando se queima ou como quando alguém, e se afoga. É preciso conhecer a verdade e ela nos fará livres, mas não é a verdade o que alguém nos diga ou nos deixe de dizer, é preciso experimentá-la, senti-la, ela está além do corpo dos afetos e da mente. Mas só nos conhecendo a nós mesmos descobriremos dentro de nós a verdade, e é que o importante é descobrir a verdade. Hoje em dia, repito, somos simples marionetes movidas por fios invisíveis, controladas por muitas pessoas que interiormente carregamos em nossa psique. Não temos uma verdadeira individualidade. O eu que hoje jura amor eterno a uma mulher, mais tarde é deslocado por outro eu que nada tem a ver com esse juramento. Então a personalidade se retira e a infeliz fica decepcionada. O eu que jura amor eterno por uma causa, mais tarde se retira e então seus companheiros ficam pasmos. Não temos um verdadeiro sentido de responsabilidade moral, porque não gozamos de um centro de gravidade permanente, não temos uma individualidade autêntica. Estamos cheios de terríveis contradições, e sabemos que estamos cheios de contradições, não o ignoramos, mas intencionalmente nos autoenganamos a nós mesmos, com o propósito de tentar, com o propósito de dizer, não estamos. Se nós somos sinceros, vemos que estamos cheios de espantosas contradições. Quero comer, diz o eu do estômago. Não, eu não quero comer agora, diz o eu do intelecto. Vou estudar uma obra. Ao diabo com a obra! Exclama o eu do movimento. Melhor vou dar um passeio. Observem quantas contradições!
Ninguém é o mesmo sequer meia hora. Se eu pensasse que algum de vocês é o mesmo por meia hora, estaria abusando de mim mesmo e estaria abusando de vocês. Uma pessoa hoje pode estar muito doce e bondosa e amanhã pode estar cheia de ira, ou não tão longe, não tão amanhã, pode ser que daqui a meia hora já esteja cheia de ódio? Nós não somos os mesmos a toda hora. Temos que aceitar a doutrina dos muitos se é que, de verdade, almejamos uma mudança radical, uma mudança fundamental. Enquanto nós cremos que o eu é uma individualidade, que temos um eu permanente, e que todos nossos defeitos não são senão funcionalismos desse eu permanente, qualquer possibilidade de mudança resulta absolutamente impossível. Se estou parado sobre uma mesa, ou digamos sobre uma tábua, para esclarecer o exemplo, e desejo levantar essa tábua e encostá-la em um muro, o primeiro que devo fazer é descer da tábua, levantá-la e colocá-la contra o muro. Mas se estou parado sobre a tábua e não me levanto dela, obviamente, tampouco posso fazer o que quero fazer. Assim sucede com nossos defeitos psicológicos. Se cremos que são funcionalismos de um eu permanente, obviamente, não poderemos desintegrá-los jamais. Mas se não nos identificamos com nossos defeitos, se aceitamos que são eus diferentes, inquestionavelmente poderemos separá-los de nossa psique, e desintegrá-los, pulverizá-los, torná-los cinza. Assim, pois, essa multiplicidade dos eus é uma tremenda realidade. Desengarrafar a consciência é o fundamental. Mas isso não poderia acontecer se não eliminássemos as garrafas, que são os eus. Quando alguém desperta, os mistérios da vida e da morte se tornam claros, então é quando alguém vem a conhecer, de verdade, a origem de sua própria existência. Um homem é o que é sua vida. Se um homem não trabalha sua própria vida, está perdendo tempo miseravelmente. A morte é o retorno ao ponto de partida original. Quando chega a hora da morte, retornamos também ao começo da vida. Isso da morte é algo maravilhoso. Ninguém poderia conhecer os mistérios da vida se antes não tiver conhecido o enigma da morte. A morte em si mesma é profundamente significativa. Ver o cadáver de um ser querido ali, em uma sala mortuária, não é ter conhecido o enigma da morte. A morte está cheia de profunda significação. Aqueles que lograram despertar a consciência sabem o que é a morte, sabem muito bem que a morte é uma subtração de frações. Terminada a operação matemática, o único que continua são os valores, e dentro deles está embotelhada a consciência. Assim, pois, é óbvio que quando chega a morte, três coisas vão para o panteão. Primeira, o corpo físico. Segunda, o assento vital ou nexus formativus orgânico, que nestes tempos atuais já pôde ser fotografado. A terceira, a expersonalidade. Sobre esta direi o seguinte: ninguém nasce com uma personalidade, é preciso criá-la. Criase durante os primeiros 7 anos da infância, mediante o exemplo dos mais velhos, mediante as amizades, a escola, e se robustece com o tempo e as experiências. É energética, não é física, não a aceitariam jamais os fanáticos da doutrina dos saduceus. Esta personalidade, na hora da morte, vai para o sepulcro, ela entra e sai da sepultura, se alegra quando alguém a visita, logo se meterá outra vez em seu caixão. Tem realidade, vai se desintegrando lentamente, até que se acaba, até que se torna pó e cinza, pertence à quinta coordenada. O corpo vital, ou assento orgânico de nossa vida, pertence à quarta coordenada, e o corpo físico pertence ao mundo de 3 dimensões. Tudo isso vai para o sepulcro. Mas há algo que não vai para o sepulcro, refiro-me ao ego, ao eu, ao mim mesmo, ao si mesmo, refiro-me a esse conjunto de eus, a esses valores positivos e negativos, que se submergem na quinta coordenada. Ali repousam no seio da eternidade. Porém, existe também outra lei, uma lei que é a lei do eterno retorno de todas as coisas, tudo retorna ao seu ponto de partida original. Os mundos girando ao redor dos soles voltam sempre ao ponto original de partida, os átomos dentro da molécula regressam ao ponto original de partida, tudo retorna, tudo retorna. Por que não haveriam de retornar esses valores? Por que esses eus não poderiam retornar? Retornam, e assim está escrito. Mas isso sabe, estritamente, aquele que despertou, isso pode evidenciar o desperto, o adormecido não pode evidenciar nada disso. Retorna, regressam,
se reincorporam em um novo organismo, assim renascemos, assim voltamos a este mundo. Existe outra lei que se chama a lei da recorrência, tudo volta a se repetir tal como aconteceu, mais suas consequências. O ego volta outra vez a projetar sobre o tapete da vida sua própria vida, o ego volta a repetir todos os incidentes de sua existência passada. Ou seja, nós levamos, na hora de morrer, nossa vida, como quem leva um filme, a vida é um filme. E nós trazemos nossa vida outra vez a este mundo físico, e a projetamos sobre a tela da existência. Assim, pois, se não modificamos nossa própria vida, a seguiremos repetindo incessantemente, e isso é lamentável. Para cada alma existem 108 existências, e se em 108 existências não somos capazes de fazer de nossa vida uma obra-prima, se em 108 existências não somos capazes de desintegrar toda essa pluralidade do ego, então devemos evoluir dentro das entranhas da Terra, evoluir incessantemente até que o eu se torne cinzas, poeira cósmica. A essência que se tem dentro jamais poderá morrer, porque é eterna. Mas a pluralidade do eu terá que evoluir entre as entranhas do mundo, a natureza terá que desintegrar o ego, a natureza terá que fazer por nós o que nós não fomos capazes de fazer por nós mesmos, a natureza terá que libertar a essência para que esta saia à luz do sol, para que esta possa evoluir novamente desde a pedra até o homem. E quando reconquistar o estado humano que outrora perderá, se lhe assina outro novo ciclo de existências. Assim, pois, a crua realidade dos fatos é que necessitamos morrer em nós mesmos, aqui e agora. Enquanto dentro de nós continuarem existindo todos esses elementos que produzem ira, todos esses elementos que produzem guerras, todos esses elementos